Olá, bom dia a todos. Bom dia pro pessoal, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para quem está assistindo de casa. Hoje a gente está terminando a administrativa, né? Terceiro encontro de manhã, quarto encontro à tarde. São 61 questões aí para a gente dar uma brincada aí em administrativa. Antes da gente começar, a gente estava até conversando no carro, eu, meu irmão, minha cunhada, e teve um professor que ele falou, pô, tem um professor de um curso lá que eu faço, que ele fala assim, cara, tu tem que saber o edital da tua prova. E parece simples essa porra, tu tem que ler o edital. Só que muita gente não faz isso. E realmente tu tem que ler o edital. Tu tem que saber o que tua prova está pedindo. Eu sei que quando eu falo isso de edital dessa prova, eu dou exemplo de processo penal. O processo penal está assim, tem um tema que todo mundo estuda em processo penal chamado provas. Aí vem teoria geral da prova, prova em espécie, aí entra uma testemunha, mandado de busca e apreensão, entra na casa, não entra na casa, busca pessoal, tu estuda isso em teoria geral de prova. No edital de processo penal está assim, dá prova, ponto, 2 pontos. Cadeia de custódia, ponto, colaboração premiada, na forma da lei 12.850, ele ainda dá a colaboração premiada que ele quer. Então quando você pegar e for estudar a colaboração premiada, você vai estudar só aquela. Ah, André, eu vou estudar tudo teoria da prova porque eu já tenho esse caderno, maravilha. Mas dá aquela ênfase à cadeia de custódia e colaboração premiada. Tá muito. Maria da Penha, tudo quanto é ponto tem Maria da Penha. Maria da Penha é uma coisa que tem que estar assim. E administrativo, ele é bem extenso. É um edital muito extenso. Muito provavelmente aí são 15 questões que vão cair. Provavelmente vai cair uma questão de cada assunto, 2 questões de um assunto. Se eu fosse chutar, eu acho que não cairia mandado de segurança. Eles não são de cobrar mandado de segurança, não. FGV, mandado de segurança, porque eu fiz a pesquisa lá no site lá de questões, temos 12 questões. Acho que em toda a história da FGV, ou pelo menos do site, de 2000 e alguma coisa para cá. São 12 questões que se repetem. Das 12, 10 se repetem, tudo que ele cobra, se cabe mandado de segurança em ato discricionário ou não. Então assim, não é só estudar, tem que saber estudar, tem que saber como estudar e o que estudar, porque o edital realmente é a regra do jogo. E aí eu peguei, porra, esse material de hoje, aí, 61 questões, deu um trabalho do caralho, porque eu fiquei 2 dias montando isso aí. Por quê? O que eu posso passar para eles que a FGV cobra? Porque a ideia é isso, a FGV cobra assim. Agora vem com toda a teoria, exemplo, a gente tem um módulo que a gente fez quinta-feira, organização administrativa, a gente falou em 4 aulas, 12 horas. Hoje a gente vai dar uma pincelada aqui, com aquelas dicas com que a FGV cobra. Ponto. Serviço público é uma coisa que não cai muito em concurso de direito administrativo, tem tanta coisa para cobrar, FGV gosta. Questão pra caralho. Agente público, de 2015 para cá, 130 questões, acho que mais 50 questão pública. Fulano era casado com um policial federal, o policial federal morreu, ela tinha 2 filhos, ela tem direito a qual pensão? Nossa. Então, a ideia é que a gente estude conforme a FGV. A ideia é passar, a ideia não é aprender, a gente não vai aprender direito administrativo hoje, a ideia é decorar essa porra, fazer uma porrada de questão para isso entrar na tua massa. André, se eu estou com o meu material já pronto, estou no nível de estudo avançado, que eu digo assim, tem toda a teoria, André, eu tenho lá um caderninho bonitinho de organização administrativa, eu pegaria os exercícios de hoje, passaria limpo, deixaria escondidinho, na última semana eu leria todos os exercícios que foram passados aqui e as observações. Então as tabelas, as diferenças, que sabem que gosto de cobrar. Então assim, essa bateria de questões de hoje é uma bateria assim, escolhida a dedo. Escolhida a dedo com quem eles gostam. As 130 questões e a gente pode escolher as 130. E ver assim, caralho, isso aqui eles amam. André, pode ser que não caia? Pode ser que não caia. Mas se cair o que eles amam, você vai saber. Com uma aula de direito administrativo. Uma aula não, uma revisão de direito administrativo. Tranquilo? Essa é a ideia.
O pessoal sabe, eu não gosto de pegar aqui e ficar lendo questão. Essa questão 1, gabarito tal, porque de acordo com o artigo de lei, de acordo com a letra de lei tal, eu não gosto. Eu gosto de vir fazer uma pequena revisão, uma coisinha. E a gente faz essa pequena revisão e cai para dentro de questões. Eu acho que a gente tem mais de 40 questões aí de organização administrativa. Terminando o encontro de hoje, o que a gente não fez exercício de administrativo? Licitações, controle da administração pública, que é bem tranquilo, anulação, revogação, poder judiciário, poder legislativo e mandado de segurança, que é mais tranquilo ainda. Beleza? Só esses 3 pontos que a gente não vai ter. O estatuto a gente vai bater. Vamos começar, gente. Vou botar aqui as questões que a gente vai trabalhar. Cara, não vim chover não. As coisas estão mudando. Pelo menos até as 2, a gente deixa separadinho aqui, para a gente botar o gabarito e a gente tem o quadro todo para a gente trabalhar, tá? Eu preciso que vocês façam o seguinte: peguem uma folha separada. André, eu não trouxe folha, eu não quero folha, eu vou anotar no caderno, é com vocês, eu vou anotar na própria lista de exercício com vocês. Eu aconselharia pegar uma folha, para a gente poder trazer algumas ideias, ditar algumas coisas que eu julgo que sejam importantes para a prova de vocês, tá bom? Alguém está sem a folha de exercício? Todo mundo pegou? Tranquilo? Gente, nossas primeiras 40 questões aí são de organização administrativa. Organização administrativa é um assunto que todo concurso gosta de cobrar. É informação pra caralho. É muito extenso, é muita maluquice, é muita confusão que tem. Todo concurso gosta de cobrar, a FGV não é diferente. Eu duvido que não vão vir 1 ou 2 questões na tua prova de organização administrativa. Se aí hoje a gente conseguindo morder 5 questões na tua prova, maravilha. Mais 2 da primeira aula, mais 2 da segunda, mais 3 de estatuto, porra. Se tu seguir o que está aí, provavelmente tu vai inventar mais de 10 questões em administrativo. E essa é a ideia. O André, mandei bem administrativo. Essa é a ideia. Coloquem na folha de vocês assim, organização administrativa. Se você quiser colocar, coloque assim, dicas. Dicas para FGV. Coloque assim, dicas da minha prova. Minha vida. Hã? Da minha vida. Dicas da minha vida. Gente, organização administrativa nada mais é do que o Estado. Quando eu falo Estado, é o Estado lato sensu, não é o Estado do União. É a União, o Estado, o município, deve. Nada mais é do que o Estado se organizar. Organização administrativa. É o Estado se organizar para ele fazer o que a Constituição manda ele fazer. Para atender o interesse público. Para satisfazer direito fundamental. O Estado só serve para isso. Satisfazer direito fundamental. André, mas fulano de tal rouba, ele satisfaz o interesse pessoal, tudo bem. Na teoria, o Estado só serve para satisfazer direito fundamental. Só serve para atender interesse coletivo, para mais nada. E quem manda o Estado fazer isso tudo? Quem é o Sol? A Constituição. Então o Estado olha para a Constituição e fala: caralho, o que tu está mandando fazer? E aí ele procura fazer tudo que a Constituição manda, principalmente garantir direitos fundamentais. Só que tem um certo ponto, certas coisas que a Constituição manda o Estado fazer, que é, o Estado fala assim, ele olha para aquele determinado assunto, para aquela determinada matéria e fala assim: porra, esse aí eu tenho que prestar, porque esse aí precisa de poder de autoridade, esse aí é comigo, eu não posso deixar que alguém faça isso. Eu, Estado, tenho que prestar determinado assunto, determinada matéria,
e o Estado tem que satisfazer determinado serviço público, interesse público. Porque esse aqui, ele precisa de um poder de autoridade. E aí toda aula eu falo isso. Exemplo, segurança pública. O Estado não delega isso para ninguém. O Estado não mostra para ninguém. Criar uma lei. O Estado não delega criar lei para ninguém. É o Estado que faz a lei, é o poder legislativo. Julgar uma lide com força de coisa julgada. É só o Estado, é só o Poder Judiciário que faz isso. André, tá rolando a CPI da Covid e tal, não foda-se e tal. Aquilo ali é tudo preparatório, entrega para o Procurador-Geral da República, vai resolver no Judiciário. Porque o Poder Executivo não tem força para resolver isso. Não tem força de coisa julgada. Então tem coisas que o Estado fala assim, eu tenho que prestar. E se há comigo, precisa de mais autoridade. E tem coisas que ele olha assim, pô, peraí, eu tenho que garantir aos cidadãos, ou tenho que garantir ao pessoal do curso, do treinamento objetivo, no sábado, feriado, dia da consciência negra, que ele chegue no curso. E aí o cara mora lá em Paciência, Santa Cruz. Então eu tenho que garantir ele transporte, eu tenho que garantir ele trem, ônibus, eu tenho que garantir a locomoção do indivíduo. Eu preciso fazer isso, eu preciso de autoridade para fazer isso. Ele pensa, porra, não, até a Constituição deixou que eu mandasse alguém fazer isso por mim. Então alguém faz as vezes do Estado. Não precisa de muita autoridade. André, mas os guardinhas da supervia, eles bicam os camelô. Tem autoridade. Estou falando autoridade de poder de polícia, autoridade de Estado. Estou falando autoridade de mandar e obedecer. Tranquilo? Primeira coisa que eu quero que vocês anotem. Primeira coisa são as técnicas de organização administrativa. Gravem isso, técnicas de organização administrativa. Basicamente, o Estado trabalha com duas técnicas, só duas. Alguém poderia chutar quais são as técnicas que o Estado usa de organização administrativa? Organização e desconcentração. Primeira técnica que ele usa: desconcentração. Segunda técnica que ele usa: descentralização. Cara, pegar qualquer professor de direito administrativo, ele vai falar disso aqui, porque é quase que inequívoco que toda a prova vai tentar te confundir com isso aqui. Nomes parecidos, desconcentração, descentralização. E aí ele vai inverter o que é cada instituto para você errar na tua prova. O Estado, ele tem que garantir tudo aquilo que a Constituição manda ele garantir. Inclusive a Constituição, quando ele vai falar da administração pública, a primeira coisa que ela fala assim, você vai observar alguns princípios. E o primeiro princípio que a Constituição menciona é o princípio da legalidade. Ou seja, além de fazer tudo o que a Constituição manda, o Estado tem que observar a lei. O Estado que eu diga, a administração pública. Tem que observar a lei. E aí tem interesse público, tem coisa que o Estado, ele mesmo presta, tem coisa que ele passa para uma outra pessoa prestar. É aqui que entram essas técnicas de organização administrativa. Quando o Estado desconcentra, ele vai subdividindo, organizando dentro de uma mesma estrutura hierárquica, para ter mais eficiência. Existe o Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público, ente público, pessoa política. Primeira coisa que foi criada, tem que dar nome aos bois, né? Vou falar aqui só do Poder Executivo. A Governadoria do Estado do Rio de Janeiro. Esse órgão aqui é responsável por executar tudo
que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro manda. Tudo. Criar lei não, perdão. A Constituição manda isso. E no Poder Executivo, tá? Esse trabalho para esse cara aqui. Para esse órgão. Que ele tem um chefe. Tem que ter um cara aqui. Esse chefe é o governador do Estado do Rio de Janeiro. E aí o governador, que é chefe da governadoria do Estado do Rio de Janeiro, órgão de culpa, ele pensa assim, caralho, a Constituição mandou oferecer saúde, educação, proteger a família, proteger a mulher, segurança pública, cultura, lazer. É muita coisa, porra. É muita coisa. E aí esse cara fala assim, caralho, peraí, isso tudo comigo não dá. O que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a dividir esses temas para que eu possa atingir o interesse público de uma maneira mais eficiente. Então, eu vou pegar e vou criar a Secretaria de Polícia Civil. Tudo que envolver investigação de crimes, eu vou ter um chefe. Eu vou cobrar desse cara aqui. Porque ele é o chefe do órgão Secretaria de Polícia Civil, do órgão Polícia Civil. E aí ele cria uma outra, Secretaria de Saúde, que vai ter um chefe. Ele é um gestor. E aí, como é que está ali? Como é que está aqui? Aí ele cria outra, Secretaria de Cultura. Tudo isso que ele vai fazendo para melhorar, para atender o interesse público de uma maneira mais eficiente, de uma maneira melhor, porque ele não entende lufas, chama-se desconcentração. Ele está tirando da mão dele e está distribuindo. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Isso tudo para especializar o serviço. O serviço ser prestado de uma maneira melhor, ser mais eficiente. E aí a FGV, a grande maioria das questões que ela traz sobre desconcentração, ela fala assim, ó, existia um órgão, e aconteceu aqui no Rio de Janeiro, tá? Aí eu estou tentando trazer uma provável questão de prova nossa. Existia um órgão chamado Secretaria de Segurança Pública. Aí o Wilson Fitz, o careca, veio e fez assim, ó, esse órgão vai morrer, e eu vou transformar esse órgão na Secretaria de Polícia Civil, na Secretaria de Polícia Militar, na Secretaria de Polícia Penal, Secretaria de Defesa Civil. 3 ou 4 questões da FGV era assim. Determinado órgão existia, e aí o chefe resolveu fracionar, criando os 2 órgãos. Qual o nome dessa técnica? Desconcentração. É assim que a FGV cobrou. André, tu olhou 180 questões? Eu li. 2, 3 dias virando noite fazendo isso aí. André, mas a gente paga para isso, eu sei. A gente pode fazer bem feito, vamos fazer bem feito, né? Vou apagar, tá, gente? Isso aqui só foi um desenho. O Estado, quando ele desconcentra, ele cria órgãos. Falar em desconcentração é falar em órgãos. Falar em desconcentração é falar em órgãos, é criar órgãos. Órgãos são centros de competência. Artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei 9784.
Tá lá, órgãos são centros de competência. Órgãos não são pessoas jurídicas e nunca vão ser. Então, na relação de desconcentração, eu estou falando tudo dentro de uma pessoa jurídica. Então, o Estado, ele vai e cria órgãos dentro da mesma estrutura. É vertical. Eu estou resolvendo tudo dentro da minha casa. Criar órgãos é isso. Órgãos são centros de competência. Eu estou criando esse órgão, você é competente para fazer isso agora. Secretaria de Polícia Civil, tudo que é assunto de polícia judiciária é com você. E não mais com a Secretaria de Segurança Pública, que era responsável por toda a segurança pública. PM, Bombeiro, Polícia Civil, agora Polícia Penal, enfim. Tranquilo? E aí tem coisas que a gente tinha que aprofundar, né? Você deve aprofundar, mas isso aí deixa para uma aula, você anota no teu caderno, e você tem que lembrar o que são órgãos, ou pelo menos o que não são órgãos. Órgãos não são pessoas jurídicas. Grave isso. Se o órgão não é uma pessoa jurídica, via de regra, o órgão não, é tudo não, tá? Não tem patrimônio. André, tô doido para andar no Corolla da PSERG. PSERG é um órgão. A Corolla da PSERG é do Estado do Rio de Janeiro. Órgão não tem capacidade postulatória. Não é pessoa. André, que porra é essa? Não pode entrar na justiça. Órgão não tem capacidade contratual. Então, quem contrata com a FGV não é a Polícia Civil, é o Estado do Rio de Janeiro. É por isso que o governador ficou falando tanto, a gente vai abrir concurso para a Polícia Civil e o edital vai sair. Por que ele estava tão informado disso tudo? Porque é o Estado do Rio de Janeiro que faz um acordo com a FGV. FGV, eu vou te pagar tanto, e contrapartida tu organiza o concurso para mim. Ah, Estado, o que você quer? Eu quero 500 pessoas para o TAF de inspetor, eu quero 1000 pessoas para o TAF de investigador. E depois tu me entrega isso tudo pronto, mastigado. E aí eu ando com isso aí. Só que isso tudo aqui é regra que tem as suas exceções. E essas exceções, principalmente essa aqui, ó, costuma cair em prova. Então aí você tem que estudar essa porra aqui, o que o órgão não tem capacidade jurídica postulatória, é a regra, mas em algumas hipóteses o órgão vai ter capacidade jurídica. Porque a lei dá, porque é um órgão de cúpula. Então você anota essa porra aí e fala assim, cara, devo estudar as exceções da capacidade jurídica que gostam de ser cobradas. No grupo nosso de direito administrativo tem questões que são até ambíguas. Você falava de capacidade jurídica, não foi? Não deixem de ler isso. Descentralização, eu já não crio órgãos. Descentralizar é criar ou autorizar pessoas jurídicas. Aqui já tudo muda. Na descentralização, eu tenho uma relação entre duas pessoas jurídicas. E aí a Sebrasp uma vez cobrou qual é a técnica de organização administrativa, mas se tu não sabia isso, já estava fudido. Que aborda uma relação entre duas pessoas. Caralho, que porra é essa? Descentralização. São duas pessoas jurídicas que se relacionam. Que o Estado, ele cria ou autoriza essa pessoa jurídica a existir. Ó, estou te criando, tá?
estou autorizando a sua criação. Essa descentralização, e aí eu não gosto desse tema, mas fazer o que? É regra do jogo. A gente tem que passar, porque FGV também cobra assim, não tanto quanto o Sebrasp. O Sebrasp cobrava muito isso, FGV cobra menos, mas eu vi questões em prova sobre isso. Essa descentralização, ela tem umas formas para ocorrer. Ela ocorre de algumas formas. Essa descentralização, ela pode ser territorial. Isso aqui não vi nenhuma questão de prova. Descentralizar é o órgão criar, territorial é o órgão criar uma pessoa jurídica, transferindo a titularidade, a execução do serviço público para ela. Normalmente são os territórios. O Brasil tinha um território até há pouco tempo atrás. Alguém chuta dizer qual era? Quem falou? Fernando de Noronha. Era um território, pertenciam à União. Hoje não é mais. Quando a União criou, falou assim, Fernando de Noronha é um território, a União fez uma descentralização territorial. Atribuiu a ela uma personalidade jurídica, criou, falou, ó, toma a titularidade e a execução do serviço público. Aí veio uma lei, que falava tudo que o território Fernando de Noronha tinha que fazer ou não. Hoje não é mais território da União. Não temos mais território, na verdade. Nós temos União, Estados, DF e município. Agora, a segunda e a terceira forma são cobradas em prova. Essa descentralização, ela pode ocorrer, tem uma porrada de forma aqui, legal, enfim, vou passar que a FGV cobra, tá? São 3 nomes. A segunda é uma descentralização por serviços, uma descentralização funcional, qualquer nome que vir na tua prova está falando isso aqui. Funcional, é uma descentralização técnica. Quando o Estado ele se apega a essa forma de descentralizar, de criar ou autorizar uma pessoa jurídica, e aí eu quero que vocês decorem só isso aqui. O Estado transfere a titularidade e a execução do serviço público. Aqui o Estado ele vai criar ou autorizar. Aqui tem outra característica: criação ou autorização de uma outra pessoa jurídica. E aí o Estado cria ou autoriza essa pessoa jurídica e transfere para ela, ó, agora você é titular e vai executar determinado serviço público. O que é diferente da terceira forma, que é a descentralização por colaboração. A descentralização por colaboração só tem isso aqui, ó. O Estado transfere a execução do serviço público. Não tem transferência de titularidade, é somente a execução. E isso aqui, ó, criação, autorização, por lei. Na colaboração, eu vou ter sempre um contrato administrativo.
Essas são as diferenças. Gravem isso, guardem no coração de vocês. FGV cobra, tá? E aí, Fábio? Protorca, legal, isso é uma discussão do caralho. O que ela gosta dessa classificação? Essa que eu acho que é da Maria Silvia. Aí tem a classificação do Carvalhinho, tem a classificação do Rafael Oliveira, que fala que isso aqui não existe. Porque a Constituição, olha o que o Rafael Oliveira fala. A Constituição, ela falou, o serviço público é teu, Estado. Então você não pode transferir a titularidade. Você é o titular. Você pode transferir a execução. A titularidade não. Aí vem outra classificação. Mas é que a FGV trabalha essa aqui. E aí eu não sei se quem está fazendo isso está fazendo certo. Quem está lendo o edital, buscando questões depois que termina de estudar algum assunto, vai ter uma impressão que eu tenho. FGV para carreira não jurídica não cobra discussão doutrinária, não cobra de acordo com o STF, de acordo com o STJ, não cobra informativo. André, tu está mandando então eu não estudar administrativo? Porra, eu não vou falar isso, porque se caiu informativo, aí porra, tu não vai passar por uma questão, você que é o inimigo para aquele filho da puta vai querer me matar, enfim, botar meu nome na macumba. Não. Mas pega o edital de oficial da PM. Posicionamento dos tribunais superiores. Estava assim, para PSEF de volta. Todas as provas que FGV faz, que não é carreira jurídica, que não é privativa de bacharel de direito, ela relaxa um pouquinho. Ela não pesa a mão direito. É por isso que todo mundo fala, pô, o direito da FGV é mais suave. Porque ela não pesa a mão. Pede direito para entrar naquele cargo? Não, é qualquer nível superior. Então, vou diminuir aqui a mão. E realmente, não cobra. Não cobra. De acordo com o STF, todas as questões que eu vi, de acordo com o STF, eu fui lá, analista da área do direito. Ministério Público, Defensoria Pública, delegado. Tirando isso, não tem. Aí o que ela faz para complicar? Porque ela tem que complicar. Ela traz umas questões desse tamanho. Uma porrada de questão que vai fulano, tício, médio, entra Beltrano. É igual esses dias eu estava estudando crime contra a administração pública. Caralho, peculato culposo. E aquele 312, parágrafo 3º, se o cara paga, tá quase toda a questão da FGV, meu irmão. Aquela porra ele tem que decorar, cara. Que ele ama e as questões se repetem. O banco não vai inventar, velho. Você quer saber estudar. A ideia, geralmente, do curso não é só chegar aqui e resolver uma porrada de exercício. É fazer um cronograma semanal. É falar, caralho, olha só, eu estudei a banca FGV, ela cobra isso aqui, ela cobra isso aqui. E ela cobra. Tem questão até nossa disso aí. Tranquilo? Técnicas de organização administrativa. Alguém tem alguma dúvida para a gente pular? Essa criação territorial aí, de criação de Estado, entra nessa coisa de territorial aí, não, né? De Estado? É. Não sei te responder. Porque todos os exemplos estão envolvendo território. De Estado, não sei. Parece que vai surgir um novo Estado. Acreditaria que sim. Porque vai delimitar um certo território e vai transferir a titularidade e execução do serviço público para ele. Só que quando você cria um Estado, você está dando autonomia para ele, artigo 18 da Constituição. O território ele não é autônomo. Ele está vinculado a um Estado. Está vinculado a quem criou. E o Estado do Rio de Janeiro não é vinculado à União. Não seria territorial, não. Territorial, todos os exemplos são quando cria territórios. Questão FGV, não vi nenhuma cobrando territorial. Na verdade, esse tempo dando aula de direito administrativo, eu nunca vi uma questão esmiuçando isso aqui. Não que não tenha, deve ter, provavelmente tem. Eu, André, eu já vi isso aqui. As formas de descentralização. Mas especificamente com gabarito territorial não vi ainda. André, não tem não, não estou falando isso. Deve ter, com certeza tem. Porque a maldade do cara da banca não tem limite. Ele não quer saber se tu sabe essa porra, não. Ele quer que tu
saiba o que ele manda ele saber. Olha, processo penal, quando você estudar investigação criminal, eu quero que tu saiba tudo de Maria da Penha. André, onde a FGV falou isso? Está no edital. O edital fala com você. Eu quero Maria da Penha. Toda a parte de investigação criminal, eu quero tudo da Maria da Penha, coloca lá. Toda a parte, eu quero que você, quando estuda investigação criminal, você saiba sobre detetive particular. Isso para inspetor, para investigador não. André, que eu estou lendo a porra dos editais, porra. O que tem que falar para eles? Porra, FGV, eu vou lá e pesquiso isso. Para investigador não cai. Direito constitucional, poder executivo, caralho, uma gama de informações. Poder judiciário, uma gama de informações. Só que lá no poder judiciário ele coloca assim, ó, súmula vinculante e repercussão geral. Se tu não lê aquela porra, tu tá pedindo para tomar o fumo da banca. Muito provavelmente, se cair a questão do poder judiciário, ele vai cobrar súmula vinculante. Repercussão geral. Não, para investigador eu já não vou cobrar poder judiciário e poder legislativo. Para investigador eu vou cobrar só poder executivo. Aí você vai lá no edital de investigador, constitucional, poder executivo. Não tem os outros poderes. Quem leu o edital sabe o que eu estou falando. Tranquilo? Vou apagar, tá, gente? O pessoal de casa dá um pause, ouvia, porque nego em casa, tudo assiste duas vezes, né? Um e-mail. Meu irmão dá um nervoso. Eu não consigo, velho. A gente está tão acelerado. Estou aqui almoçando, daqui a pouco tá a Gabriela mexendo no WhatsApp. Eu falei, cara, como é que tu tá entendendo isso? O bagulho duas vezes, um áudio de 30 segundos. Meu filho também, Leandro. Eu não gosto nem de comer mexendo no telefone. Minha filhada, quando vai lá para casa, ela senta para almoçar o telefone de lado. Não gosto. É um princípio meu. Na minha casa tem essa regra. Tá comendo, esquece o telefone. André, na minha casa só come na mesa. Eu já não esquento para isso. Eu como no sofá, no chão, na cama, onde estiver. Mas mexer no telefone não. São regras que a gente tem. Tá todo mundo tão acelerado, então o nego tá assistindo essa porra duas vezes. Caraca, que maluquice, eu quero aprender. Aí de repente não aprende nada porque é muito rápido. Então bota essa porra uma vez só e faz. Eu paguei, tá, gente? Tá com o edital aí, Renato? Tá lá no banheiro. Alguém tá com o edital? Tem. Alguém trouxe o edital? Quem? Quem falou eu? Cláudio? Cláudio, pega lá em direito administrativo. Vê lá o que eles cobram para mim. Fala para mim o que eles estão cobrando em organização administrativa, organização do Estado. Ponto 1 nosso foi técnicas de organização administrativa, não foi? Coloca assim, dica 2, setores do Estado. A gente vai trabalhar agora o primeiro setor. O Estado está dividido em setores, tá? Ele se organiza em setores, cada setor com a sua característica para poder prestar o serviço público, tá bom? A gente vai falar agora do primeiro setor, que é o setor Estado, onde a gente vê o Estado. Aqui a presença do Estado é muito forte. É por isso que aqui a Constituição Federal manda fazer o quê? Concurso. É por isso que aqui a Constituição manda observar o quê? Princípios. É por isso que aqui a Constituição Federal traz uma porrada de regra. Exemplo, não só aqui, mas também, né? Manda licitação.
Quem trabalha aqui dentro é agente público. Aí tem todas as escalas. É por isso que a gente estuda direito administrativo, vai fatiando. Ó, hoje, aula de princípios, limpe. Tudo para estudar esse cara aqui, o Estado. Principalmente o primeiro setor. Por isso que a grande maioria das questões caem daqui. Só que a FGV, eu não poderia chegar e falar isso aqui, porque a FGV ama o segundo setor. Ama serviço público. E é uma coisa que eu não sei. Mas é uma coisa que as pessoas normalmente não estudam. Serviço público, segundo setor. A pessoa dá aquela passadinha de olho. E eu vi que a FGV ela vai mais embaixo. No segundo setor. Do que as outras bancas. FGV ama isso aqui. E segundo setor também. Terceiro setor já é mais fraquinho. E a gente vai se adequando de acordo com a banca. É por isso que passar em concurso é escroto. Se você não trabalhar concurso como uma preparação mesmo, para você, um treino, dormir, alimentação, família, ambiente para você estudar, porque porra, quando tá lá tua sogra falando pra caralho no teu ouvido, com o filho brigando um caralho, não consegue estudar. Tá no dia bom, tem que se preparar para isso. E aí você primeiro monta o material, organização administrativa, primeiro setor, tem aqui tudo aquilo ali no meu caderno. Não sei qual é a banca do meu concurso, mas eu tenho organização administrativa. Aí eu começo a ler letra de lei, fazer exercício. Opa, saiu a banca. O que essa banca gosta de organização administrativa? Tá dando interferência aí? Não. E aí dentro da administração pública direta, eu tenho esses figurões aqui, ó. União, estados, DF, município. André, você que inventou isso? Não. Você vai ler o artigo 18 da Constituição da República. Aqui dentro eu vou encontrar os entes da administração. Os entes da administração. Aqui eu vou encontrar as pessoas políticas. Políticas. Deu acento errado. Todas elas são pessoas jurídicas de direito público. André, está abreviando demais, estou ficando com preguiça já. São nem 9 horas ainda. Aqui dentro, a gente só tem uma técnica, a desconcentração. Porque aqui dentro eu tenho o Estado, mais os órgãos, mais agentes públicos. E aí tem questão da FGV, fala assim, ó, porque no edital está assim, desconcentração, descentralização, centralização. E aí o que a FGV pede de centralização? É quando o Estado presta o serviço público, por meio dos seus órgãos e seus agentes. Acabou. É isso. Centralizar é isso. FGV cobra assim. O Estado está prestando serviço através dos seus órgãos, seus agentes, centralizando. André, como é que ele cobra desconcentração? Quando ele fala de criação de órgãos. E a gente não vai entrar em aulas de que é órgão. Você tem que estudar órgão, você tem que estudar agente público. Tem que saber por que é uma pessoa de direito. Isso tudo você tem que saber em direito administrativo. Não posso parar aqui para dar uma aula disso. Aqui dentro, vou até mudar a cor, aqui dentro da administração pública direta, existe uma coisa chamada subordinação. Se eu estou falando em subordinação, eu estou falando em hierarquia. Subordinação tem hierarquia.
você é subordinado a mim, eu estou falando em hierarquia. Porque aqui não. Aqui, na administração pública indireta, e aí eu vou ler o artigo 37, inciso 19 e artigo 4º, inciso 2 do Decreto-Lei 200 de 67, eu vou descobrir quem compõe a administração pública direta. 37 e 19 da Constituição, tá? Eu pulei aqui, mastiguei a Constituição. Na administração pública indireta, eu já encontro pessoas jurídicas. Eu não encontro mais uma relação de subordinação, uma relação hierarquizada. Eu já começo a trazer uma relação entre pessoas jurídicas, entre pessoas políticas e pessoas que são criadas ou autorizadas por lei. Quais são as pessoas jurídicas da administração pública indireta? Autarquia. Calma, aqui foram fundações. Bem, fundações públicas. Não, públicas. Porque já teve questão assim na FGV. Certo ou errado? São integrantes da administração pública indireta. Autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública e fundação. Todo mundo botou certo lá. Eu botei isso para os alunos, 60 pessoas. Todo mundo certo. Fundação pública. É assim, cara, a banca vai fazer isso, vai vir no detalhe. A banca não quer saber se você está sabendo. A banca, ela quer te arrebentar. Porque ela tem 100 mil inscritos. Eu chutaria aí mais do que isso até para investigador e inspetor, se somar, muito mais. E ela tem 1.500 vagas para chamar para a segunda fase do TAF, pô. Ela fala assim, caralho, como é que eu vou foder mais de 100 mil pessoas? Aí ela coloca esses gatilhos. É só para isso que ela serve. Concurso público não é teste de inteligência, é teste de resistência. É saber essa porra aqui. Ah, André, mas meu primo passou em 3 meses. Talvez ele seja resistente e inteligente. Aqui dentro eu tenho autarquia, eu tenho sociedade de economia mista, eu tenho empresas públicas, as EPs, e eu tenho as fundações públicas. Essas fundações públicas podem ser de direito público ou de direito privado. Quando você parar em casa para estudar autarquia, você vai estudar também a agência executiva, você vai estudar também consórcio, vou até melhorar, você vai estudar também associação pública. Caralho, André, tá falando inglês, vai pegar. E você vai estudar também as famosas agências reguladoras, poder tremendo. André, tem poder? Tem, porra. Ia ter um jogo Brasil e Argentina, meu irmão. Messi, Neymar em campo, a Anvisa foi lá e acabou com o jogo, caralho. Você tem noção? Aí você que está estudando, você pensa assim, tá relaxando, vou ver o jogo Brasil e Argentina. Caralho, entrou alguém, tem um crachá. É um funcionário público. Caralho, é Anvisa. O que é Anvisa? É uma agência reguladora. O que é uma agência reguladora? Caralho. Ah, é uma autarquia em regime especial. Por que ela tem regime especial? Quem está estudando fica assim, vendo o jogo. E aí você não quer nem mais saber o que está se passando ali. Aí você já pega o caderno, não estou lembrando. É assim. Cansei de ver notícia na TV, eu não estava pensando, caralho, que crime é esse? E lá ele o material importante. Estuda isso. Tu respirar essa porra. Tu só vai saber essa caralhada de informação porque aqui eu estou resumindo.
Estudando essa porra, confere? Estudando. Lendo letra de lei, lendo o artigo 4º, inciso 2 do Decreto-Lei 267. E lá estão falando quais são as pessoas jurídicas que integram a administração pública direta. O que eles costumam já confundir muito? Eu falei para vocês que aqui eu tenho pessoas jurídicas. Essas pessoas jurídicas, elas podem ser de direito público ou elas podem ser de direito privado. Alguém se arrisca a dizer, dentro da administração pública indireta, quais são as pessoas jurídicas de direito público? Autarquia. E todas essas formas autárquicas. Qual é a outra pessoa jurídica de direito público que nós temos aqui? Fundação pública de direito público. E o restante? Pessoas jurídicas de direito privado. Então vai falar assim na tua prova: a sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito público, risca, porra. Nem lê o resto. Porque a sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito privado. E aí você lê um texto de enunciado desse tamanho. FGV é assim. Aí ela traz as alternativas. Leu a primeira. Sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito público. Risca. Não perca mais tempo. São 5 horas de prova, confere? 100 questões, 300 minutos, dividido por 100, 3 minutos por questão. Vai perder 5 lendo só o enunciado. É uma coisa que está batendo aí. Isso é 3 por questão, um enunciado desse tamanho. Macete. Grava isso. Quem está fazendo questão que está mais avançado já sabe. Que vão fazer isso toda hora. Aqui dentro, eu consigo enxergar as duas técnicas de organização administrativa. A principal é a descentralização do Estado com esse aqui. Isso aqui tudo é descentralização. E qual tipo de descentralização? Qual? Ou serviço funcional. É a principal que eu consigo enxergar aqui. Porque eu preciso de uma lei que cria ou autoriza pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas de direito público, elas são criadas pela lei. Criadas. A lei entrou em vigor, a pessoa jurídica de direito público já nasceu. Só que a lei não cria a pessoa jurídica de direito privado. A lei autoriza a criação da pessoa jurídica de direito privado. Então, se vir na tua prova, a sociedade de economia mista, vírgula, pessoa jurídica de direito privado, vírgula, criada por lei, risca. Ela é autorizada por lei. E aqui eu consigo enxergar também a desconcentração. Me dá um exemplo de uma autarquia. Aqui no Rio de Janeiro. Um exemplo. Hã? Quem? Detran. Detran foi criado a partir de uma técnica chamada qual? Descentralização. O Estado do Rio de Janeiro falou assim: eu tenho que prestar esses serviços de trânsito, mas eu posso descentralizar. E aí transferiu a titularidade e a execução do serviço para uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei. E a gente tem um Detran, que exerce atividade típica de Estado. André, o que é isso? Atividade típica de Estado. Só decora isso. Depois tu vai entender, estudar mais se tu quiser. E aí o Detran foi criado. Dentro do Detran tem órgãos? Se tem órgãos, existe qual técnica? Entendeu? Que muito aluno meu cai nessa pegadinha.
André, desconcentração na administração pública indireta? Como? Caralho, não tem órgão? Detran não tem órgão? Agência Nacional de Vigilância Sanitária não tem órgão? Muito provavelmente um órgão foi criado, Covid-19, só para resolver o problema do Covid. E ali aquele órgão que teve uma diretoria e começou a criar outros órgãos menores até chegar lá embaixo. Desconcentração. Quando eu falo em administração pública indireta, eu quero que vocês gravem duas coisas. Falar em toda a administração pública indireta. Não estou falando das pessoas jurídicas que a compõem. Tenho que falar em duas coisas. Primeiro, eu tenho um princípio, que é o princípio da reserva legal. Para ser uma pessoa jurídica de direito público ou privado, integrante da administração pública indireta, primeiro eu preciso de uma lei. E essa lei vai criar ou autorizar a criação das pessoas jurídicas, dependendo se ela é de direito público ou de direito privado. Essa lei, ela é específica. A lei fala assim: estou nascendo, eu sou a lei número tal, e eu nasci para criar pessoas jurídicas de direito público tal. É por isso que tem questão de prova que fala que a administração pública direta observa um princípio, que é o princípio da vinculação específica. Porque a lei tem que ser específica, não pode ser uma lei genérica. Essa lei é só para aquilo ali, ó. Quando fala específico na tua prova, é só isso. A lei é só para aquilo ali. Estou criando uma pessoa jurídica de direito público. Estou autorizando a criação de uma pessoa jurídica de direito privado. Bom. E a segunda coisa que eu quero que vocês gravem, guardem com carinho no coração de vocês, é que, olha só, Estado do Rio de Janeiro, ele vai lá dentro do Poder Executivo, cria um órgão, governadoria, aí cria outro órgão, Secretaria de Polícia Civil, Estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro é o quê? O que é o Estado do Rio de Janeiro? Pessoa jurídica de direito? Pessoa jurídica de direito? Tá tudo no quadro, caralho. O que é o Estado do Rio de Janeiro? Pessoa jurídica de direito público. E aí uma pessoa jurídica de direito público, através do Poder Legislativo, com iniciativa do chefe do Executivo, descentraliza e cria o quê? Uma outra pessoa jurídica, Detran. Pessoa jurídica de direito público. Qual o nome dessa técnica de organização administrativa? Descentralização. É uma relação entre duas pessoas jurídicas. Pessoa jurídica, Estado do Rio de Janeiro, e pessoa jurídica de direito público, autarquia, Detran. Uma relação entre duas pessoas. Só que olha só, pensa nessa porra como se fosse teu filho, velho. Quem tem filho pequeno sabe que tem que ficar embaixo da asa. Não pode olhar, porra, ele vai bater a cabeça, vai não sei o que, vai pegar o café que está na leiteira, vai se banhar. Então tu fica de olho o tempo inteiro, tampa as esquinas da casa. Tu exerce, ó, se você não fizer isso, vai ficar de castigo. Tu exerce uma forte hierarquia sobre o teu filho. O problema é quando teu filho faz 18, ou um pouquinho menos já, né? O meu tá com 16, vai fazer 17, já é foda. E aí você já não tem tanto controle sobre ele. Aí ele fez 18, foi para a faculdade, está morando contigo, está na tua casa. Ele não vai fazer o que tu não gosta, mas tu já não tem mais esse controle sobre ele. Aí coroa, tô indo ali. Pensa nessa porra numa relação de pai e filho. Aqui dentro, esses filhos são tudo pequeno, ó. Tudo pequeno, tem muita hierarquia, tem muito mandar. Ó, quero que faça assim. Aqui dentro não, eu já tenho uma pessoa jurídica. Até porque tu é advogada, qual é o teu nome? Pamela, tu é advogada?
Quando que você pode ser sujeito de direitos e obrigações? Quando tem capacidade postulatória? Com 18 anos. 18 anos, você tem capacidade, ou salvas, hipótese de emancipação, enfim, regra geral, 18 anos. Aí você pode assumir obrigações. Esse cara aqui é o filho maior. Que ele já não está subordinado a você. Mas você, querendo ou não, você ainda tem controle sobre ele. Ou você vai dizer que a mãe do teu marido não fica metendo taco no teu relacionamento com ele. Mentira. Que a tua sogra não fica falando, teu sogro. Que a tua cunhada, que eu acho que o André é isso. É. Então a tua sogra vai meter o pitaco no teu relacionamento. A mãe dela, a mãe dele vai meter o pitaco. Por quê? De uma maneira ou outra, existe um controle. Eu só quero que vocês guardem que esse controle não pode mais ser hierárquico. Porque o teu filho fez 18 anos, ele é uma pessoa agora. E entre pessoas não tem hierarquia. Entre pessoas não tem hierarquia. Entre pessoas jurídicas não tem hierarquia. Só dentro de uma mesma pessoa jurídica. Treinamento objetivo PSERG, André. Quem é que está fazendo a porra toda? Quem é que manda nessa bagaça? André. Tem hierarquia? Não. Porque só tem eu, então eu mando em mim mesmo. André, tua casa. Não tem hierarquia entre duas pessoas. Tem, a Gabriela, André, eu quero que tu faça isso. Aí eu não faço. Aí ela fica puta. Aí começa a ficar de bico. Começa a jogar letra. Aí fala um bagulho que aconteceu 9 anos atrás que a gente se conheceu. É assim que funciona. É assim, é inato ao ser humano. Entre duas pessoas não tem uma que manda na outra. Então o Estado do Rio de Janeiro não manda no Detran. Não e nunca vai mandar. Agora, o Estado do Rio de Janeiro, ele é responsável pela porra toda. Quais são os poderes do Estado do Rio de Janeiro? Legislativo, Executivo e Judiciário. Então o Estado do Rio de Janeiro tem que fazer tudo para a população que mora ali no teu território. De maneira direta ou indireta, ele tem que responder por isso. E aí ele controla, Detran, eu vou ter que exercer um controle sobre você. Esse controle, ele pode ser político. Para trabalhar no Detran tem que fazer concurso público? Tem ou não tem? Está dentro da administração pública direta, indireta, tem que fazer concurso. Para ser o diretor do Detran, tem que fazer concurso público? É um cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração. E aí eu exerço o controle político. Eu, governador do Estado do Rio de Janeiro, vou nomear para diretor do Detran o meu parceiro, cara. Que eu vou controlar o que o Detran está fazendo. É um controle político. Eu vou nomear para a Anvisa o diretor tal. É um controle político. Porra, se eu, que sou o chefe do Poder Executivo, eu não vou nomear, porra, porque não vou. E apareceu um maluco lá de Saquarema, nomeia ele, não, vou nomear quem é do meu, farinha do mesmo saco, caralho, para poder controlar. Então existe esse controle político. Existe o controle financeiro. Quem exerce o controle financeiro? Quem exerce? Dentro da própria pessoa, Tribunal de Contas, que auxilia qual poder? Legislativo. Tem que prestar conta para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro? Tem, cara, claro. É controle, é forma de controlar. Tem que ter controle. Tu não pode ter mais hierarquia. Tu não tem mais sobre aquela pessoa jurídica. Tu não tem, na verdade. Mas tu tem que controlar de alguma forma. E existe o tal de controle administrativo. Esse controle administrativo, normalmente, é feito por um instituto chamado recurso hierárquico impróprio. Por que é impróprio? Porque recurso
ele é inerente a dentro de uma pessoa jurídica. Se eu estou falando em duas pessoas jurídicas, não tem hierarquia. Por isso que ele é impróprio, porque não tem hierarquia entre duas pessoas jurídicas. E para ter esse controle administrativo, que normalmente é exercido pelo recurso hierárquico impróprio, tem que ter uma previsão legal. Tem que estar na lei. Então a lei que criou o Detran tem que falar assim: o chefe do Poder Executivo poderá apreciar os atos do diretor do Detran. Sim. É por isso que a agência reguladora, ela é uma autarquia em regime especial. Porque uma das características dela é a impossibilidade de recurso hierárquico impróprio. Não existe recurso hierárquico impróprio em agência reguladora. Não existe. Então a decisão do diretor da agência reguladora não é submetida à análise do chefe do executivo. Nunca vai ser. Por quê? Porque não tem nenhuma lei de agência reguladora que admite isso. Para ter recurso hierárquico impróprio tem que ter na lei e não tem nenhuma lei, inclusive no estatuto dele. Vamos fazer algumas questões? Ver se a gente marca algumas questões já com isso. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa. Para finalizar, pelo amor de Deus, outra coisa. Olha como é que estudar a banca faz diferença. Quando a gente começou a primeira turma, né, Fábio? Eu falei muito sobre essa pessoa aqui, ó. Agência reguladora. Porque SESC, Sebrasco, que era a primeira banca do concurso de vocês, ela amava a agência reguladora. FGV, eu não lembro de nenhuma questão da agência reguladora nesses últimos 5, 6 anos. Não lembro. Não deixem de estudar, mas não é um assunto de predileção dela. Não é um assunto de predileção. André, que eu não vou estudar, é contigo, não estou falando isso com você. Agora, agência executiva que quase ninguém cobra, a FGV cobra. Vi várias questões de agência executiva. Tá vendo isso fazendo esse exercício? Então não estou falando besteira. Estou estudando a porra do edital de vocês. Para chegar aqui e não falar merda. Ficar meia hora falando de agência reguladora quando eles quase não cobram. André, mas pode cair em questão de agência reguladora? Pode, porra. Tá no edital, mas eles gostam? Não. André, eu tenho todo o meu material, então estuda. André, comecei a estudar tem um mês, então não estuda. Prioriza. Tem que saber o que estudar. Essa é a diferença que eu falei, você tem que saber. E se você levar essa mini aula aqui, esse resumo, para aquela semaninha antes da prova e você ler as letras de lei, saber as definições de cada um, eu tenho certeza que se cair questão de organização, primeiro setor, você vai acertar. Se Deus quiser, eu te dei 2 questões de prova. Te dei não, né? Porque você tem que ler essa porra. A Chorinha tem 2 questões de prova. Só mais uma observação. Cuidado. Esse controle administrativo, por exemplo, tudo bem? Esse controle administrativo, ele pode receber vários nomes na tua prova. Vários nomes. O principal nome qual é? Controle finalístico. Qual é o outro nome que pode receber? Supervisão ministerial. Qual o outro nome que esse controle administrativo pode receber? Tutela administrativa. São vários nomes para a mesma coisa, controle administrativo. E aí você não vai confundir esse controle administrativo, essa supervisão ministerial, essa vinculação, isso aqui é uma vinculação, você não vai confundir essa porra, vinculação, com hierarquia, totalmente distinto. Aí você olha para o quadro, você consegue me dizer qual é a diferença, olha só, qual é a semelhança entre hierarquia e vinculação? Alguém sabe me dizer? Ambas são formas de quê? De controlar. Ambas são formas de controle. Qual é a diferença entre elas, a principal? A hierarquia está sujeita a sanção, subordinado, né? Calma. Quase isso, Pedro. Mas no caso a gente aqui,
ainda em organização administrativa. A hierarquia ela se dá onde? Interno. Dentro de uma mesma pessoa jurídica. E a vinculação? Onde que ela vai acontecer? Com duas pessoas jurídicas distintas. A relação Estado do Rio de Janeiro e Detran é uma relação de hierarquia ou de vinculação? Agora, a relação dentro do Detran. Um amigo meu fez concurso, está trabalhando lá, segundo andar, não sei o quê. O chefe dele, qual a relação entre eles dois? Hierarquia, porque está dentro de uma mesma estrutura organizacional. Alguém manda e alguém obedece. Quem manda tem vários poderes, da ordem de revisionar, não sei o quê, poder hierárquico. Quem obedece tem o dever de obediência, desde que a ordem não seja manifestamente ilegal. André, que maluquice é? Direito administrativo não é esse bicho de sete cabeças. André, eu odeio essa matéria. Maior dificuldade da porra. É muito abstrato. Uma porrada de desenho, que maluquice, e tu não está falando quase nada. Só que é isso aqui que vai reger a tua vida lá dentro. É isso aqui que vai reger a tua vida. Quem é funcionário público sabe disso. Você respira direito administrativo. Quando eu era do Exército, estava terminando a faculdade e fui para uma sessão chamada sessão jurídica. Eu não tinha um amor nenhum pelo direito. Eu queria o direito para fazer concurso. E aí, quando eu cheguei nessa sessão jurídica, eu comecei a respirar direito administrativo. Era o tempo inteiro. Processo administrativo, princípios, recursos administrativos, o tempo inteiro. Como é que resolve isso? Aí eu, terceiro sargento, rabo fino, com um problema com o primeiro sargento lá, enfim, reunião. Eu, o meu comandante, o médico-chefe da organização lá, o major e o general da brigada. Falei, pelo amor de Deus, o estudo faz algumas coisas, né? Eu nunca ia estar sentado nessa mesa. E o pior não é estar sentado na mesa. O pior é a pessoa te ouvir. Porque o meu coronel começou a falar uma porrada de coisa que era uma porrada de merda. Aí o médico começou a falar uma porrada de coisa que era uma porrada de merda. Ou que não era do caso do cara. Aí eu fiz assim, ó. Terceirinho. Ele, pô, não, Emílio, assim, não, pô, não, pode falar, Luiz. Falei 3 minutos sobre o cara. Ele, Luiz, chega aqui. Senta aqui do meu lado. Me explica aí melhor. Acabou. Já fui pro lado direito dele. Serviço público é isso. Tudo pra você. Agora tudo contigo, Luiz. Aí o coronel já, sorriso de orelha a orelha. Não falou merda, o general gostou. Tem isso. Então assim, você respira direito administrativo. E aí o meu carinho, o meu amor nasceu disso aí, pô. Falei, caralho, eu comecei a estudar, comecei a me especializar, li uma porrada de livro. Porque isso aqui mexe com direito de administrar da gente, normal, mas quando você está lá dentro, quando você tem um vínculo específico, isso aqui mexe com todos os direitos da tua vida. Vou dar um exemplo. Um cabo amigo meu ia embora, terceiro sargento. Alguém que serviu o exército? Ninguém foi na Força Armada? Existia os jurunas, os cabos QRs. Ele não fez concurso para sargento, sargento QR, perdão. Ele entrou como soldado. Normalmente ele se acidentou, passaram 10 anos e ele estabilizou. E aí ele fica um cabo velho, um sargento velho, que a gente chama. Os terceiros sargentos têm até 24 anos, ele está com 48. Terceiro sargento juruna. Saiu uma hipótese de um terceiro sargento juruna, velho, ser promovido a segundo sargento. Pô, querendo ou não, é mais uma promoção. É mais tanto no bolso. Dinheiro. E aí o maluco, ele não ia conseguir ir para casa como segundo sargento. Porque quando ele fez o curso dele de cabo lá em 1900 e lá vai bolinha, ele foi preterido na promoção dele. Aí você pega todo o direito administrativo, aplica essa porra toda, faz um processo administrativo, lógico, tem que ter um contato também, né? Tem que ter a boa vontade do chefe. Você faz aquele arcabouço todo. Conclusão, o cara foi embora, segundo sargento, foi promovido a cabo. A contar da data que ele deveria ser promovido, tudo retroativo. A terceiro sargento retroativo, a segundo sargento retroativo. André, qual foi o fim disso tudo?
O maluco foi embora para casa ganhando mais 1.000 conto por mês e botou mais 200 mil de uma vez só no bolso. Então assim, é direito administrativo, cara. É o tempo inteiro. Você, policial civil, é direito administrativo o tempo inteiro, pô. Férias, dispensa, remoção, licença, ir trabalhar, passagem, não tem passagem. É direito administrativo. André, mas eu entrei na polícia para atirar. Vai fazer o curso do CORE, vai trabalhar lá nas especializadas, aí sim. Se você for pro plantão, amigo, se você for trabalhar na parte burocrática do expediente, é direito administrativo o tempo inteiro. Vou apagar. Vamos fazer questão. Questão 1. Sobre a descentralização por colaboração. Qual o gabarito? Bravo. Escutei bravo. Bravo. Mais alguém? Bravo. Bravo. Todo mundo marcando bravo? Alguém dá mais? André, marquei B. Fala, pô, pode falar. A hora de errar agora. Posso botar bravo ali então? É bravo? Vamos ver se é bravo. Vamos lá, sobre a descentralização por colaboração. Ocorre quando a Constituição atribui a um ente específico que exerça certas atribuições de forma autônoma ao ente central? Não. Letra B. Ocorre quando a administração pública transfere por contrato ou ato administrativo a uma pessoa jurídica de direito privado. Letra B. Perfeito. Falou em descentralização por colaboração, eu estou falando em contrato administrativo. Se quiser, anotem só mais uma característica aí acima da B. Além de ser um contrato administrativo, a administração, repare bem, ela não cria ou autoriza pessoa jurídica. Ela chama uma pessoa jurídica já existente e faz um contrato. Ela não está criando ou autorizando a criação de pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica já existe. André, me dá um exemplo? Dou um exemplo, porra. Supervia. O Estado criou a Supervia? Autorizou a criação da Supervia? É só você olhar para a Supervia, o que ela faz. Ela trabalha no segundo setor. Ela possui o que com o Estado? Um contrato. Então ela já existia antes. Aí o Estado abriu uma licitação, por isso que a gente estuda a licitação, e escolheu a proposta mais vantajosa para o Estado. Supervia ganhou, vamos fazer um contrato. Supervia, você vai prestar o serviço público de locomoção de passageiros por linha férrea. Por linha férrea? Alguma dúvida na questão 1? Não vou ficar lendo enunciado. Pessoal de casa, me perdoe, mas eu não vou ficar lendo enunciado. Porque você está em casa assistindo online, eu vou ficar aqui 1A, 2B, 3C. Não é por causa disso, confere? Cadê o? Não é? Você em casa, você fica perdido. Aí se você em casa tiver alguma dúvida, me chama, manda mensagem no grupo. Mas aqui em sala a gente não tem mais nenhuma dúvida da 1, né? Posso pular? Então gabarito da 1, letra B. 2. Em relação às formas de descentralização e desconcentração, analise os itens a seguir. 1. A descentralização por serviços institui uma entidade da administração indireta, contanto que seja criada por meio de lei específica. Corretíssimo. Lembra da lei específica que eu falei? Instituir o quê? Criar. Ou autorizar a criação. Perfeito, amor. É uma técnica de descentralização. 2. A descentralização por colaboração transfere a titularidade de execução da atividade. Olha que maldade, né? Transfere a titularidade de execução. Não. É só a execução. Tranquilo? Risca titularidade. Na afirmativa 2. Só tem transferência da execução. O resto está tudo certo.
Não tem titularidade. Então vamos lá. Se a 2 está errada, quais questões que a gente pode eliminar? E é assim que você vai proceder na sua prova, para ganhar tempo. André, eu não quero fazer assim, o problema é teu. Mas isso aqui é melhor. A 2 está errada e a 1 está certa. Eu já arrisco a B, eu já arrisco a D. Já tenho menos chance de errar, né? Eu tinha 80% de chance de erro, ou 20% de acerto, agora já passa para 33,3%, já melhorou, mais de 50%. 3. A desconcentração administrativa permite a criação de órgão, até aí ok, com personalidade jurídica de direito público. Risca, órgão não tem personalidade jurídica. Então a 3 está errada, a 2 está errada. Gabarito. A de amor, não é isso, pessoal do fundão? O Iago não veio, né, Iago? Isso aí. A de amor, né? Questão 3. A Prefeitura de Terra Bela decide promover a criação de uma controladoria geral. Criar uma controladoria geral normalmente é um órgão, tá? Normalmente não, é um órgão. Controladoria Geral da União, Controladoria Geral do Estado, isso é órgão. Se ela está criando um órgão, qual é a técnica? Porra, não teve nem letra A também. Não teve nem o que falar. Se ela está criando um órgão, a técnica é desconcentração. Posso criar órgão na administração pública indireta? Pode, claro. 4. Determinado município no interior do estado de Santa Catarina, com escopo de fomentar as ações de fiscalização e tutela dos direitos das crianças e dos adolescentes, dividiu a então Secretaria Municipal de Educação em 2 novas secretarias. O que ela fez? Desconcentrou. Criou 2 novos órgãos. Secretaria é órgão. Ela pegou uma secretaria e criou 2 secretarias. 2 secretarias foram criadas. Então ela desconcentrou. Só pode ser letra D. Gente, só um minutinho. Olha para mim. Alguém com alguma dúvida nessa questão? Não, né? Questão 3, né? 4. Quem está fazendo questão FGV está reparando o seguinte. Pelo menos eu reparei isso. 99% das questões. 5 alternativas. No mínimo 3, joga fora. Quando não, as 4. Se você sabe um pouquinho, vai ter questão que tu já vai matar, porque só vai ter ela como resposta. Por exemplo, aqui é desconcentração, só tem uma alternativa de desconcentração. Concurso da FGV, que não é carreira jurídica, que não é para bacharel de direito, eles fazem muito isso. Cresce a importância dos gatilhos. Então faz um mapa mental, autarquia, pessoas de direito público, criado por lei, para exercer atividade típica de Estado, integrante da administração indireta. Faz esses gatilhos que tu vai resolver questão assim, ó, em menos de 1 minuto. Questão 5. A Câmara Municipal, na busca de aprimorar seu sistema de controle interno e atender ao princípio da eficiência, subdividiu a gerência de controladoria e finanças em 2 novas gerências. Mesma coisa. Pegou um órgão e dividiu em 2. Isso é desconcentração. A mesma questão, mudou as palavras, mas o enredo o mesmo. E tinham mais questões assim, eu que não trouxe, tá? Tem uma secretaria, buscando aprimorar, buscando dar mais eficiência, criam 2 secretarias. E aí, por que eu gostei dessas questões? Se a FGV for um pouquinho maldosa, a gente viveu isso aqui no Rio de Janeiro, na gestão do atual governador, que também foi eleito. Quem está estudando constitucional sabe que o vice-governador é eleito também. Ele, o Witzel, careca do Pica-Pau, ele fez o seguinte: pegou a Secretaria de Segurança Pública e quebrou. E criou, não, 3 secretarias? Não. A SEAP já existia. Criou Secretaria da PM e Secretaria da Polícia Civil. Confere? E o Bombeiro ficou onde? Acho que foi a Defesa Civil. Defesa Civil, 3. Criou 3 órgãos.
Desconcentração. Tava parado? Não era daqui não? Era lá do Que bombeiro. foi, pô, olha o André, foi pô, aqui. É outro André, É, cara. também é, então. Eu tô lá sentindo. Tava anotando nada, né? Maluquice, prova daqui a 2 meses, esse povo. Pô, fala Não anotando nada, tá sabendo pra caralho. Eu já contei pra vocês que já aconteceu essa porra comigo. Não isso de entrar na sala, mas eu já fiz um curso. Foda, né, mano? Eu já fiz um curso de Direito Constitucional e Administrativo. O Roberto. Desconcentração. Guilherme Penha de Moraes. Aqui no centro do Rio. Eu sentei. Já estava estudando já há um tempo. Era constitucional a aula. Falando daquela parte do poder constituinte. Cara, a menina que estava desse meu lado estava escrevendo tudo que tu imaginar na vida. Eu tava com pena dela, aquela. Teve uma hora que ela fez assim. Tipo, não estou aguentando mais. E o moleque que estava do meu lado, ele não estava escrevendo nada. Ele botou uma folha, uma caneta, cruzou as pernas e ficou. Eu falei, caralho. Eu com pena dela, eu falei, pena assim, eu já estive nesse lugar. Ele bota, eu já estive nesse lugar e já anotando a porra toda. Já acabaram não sei quantas cargas de caneta minha. E eu falei, porra, esse maluco tá muito bem. Tá anotando nada. Tava voando. Porque eu tava fazendo as pontuações, né? Porra, isso aqui é isso aqui, eu não posso esquecer. Não tava anotando nada, caralho. Ele tá sabendo muito. Ele não tá sabendo muito. Porra, não deu outro. A gente foi pro almoço quando voltou, cadê o maluco? Isso foi o primeiro encontro, os outros 9 encontros. Ele nunca mais apareceu. De repente estava parado também dentro da sala. Questão 5. Então, questão 5, nosso gabarito é qual letra? Sem dúvida nessa aí, né, gente? Pelo amor de Deus. Questão 6. André, 2 sobre 6. deu sorte que é D&D, né? Mas tá faltando a questão dele, né? Onde? Assim, Ih, é, amarelo, eu botei. A 4 é D? É. A 5 é D. Foi mal, gente. Eu nem anoto isso aí, cara. Eu tô anotando porque tem o pessoal assistindo aula em casa, a gente tem que respeitar, porque eu saio falando e foda-se, a gente foi o primeiro ponto. Mas tem que fazer o pessoal de casa assistir legal. Vamos lá. Questão 6, confere. A respeito da organização da administração pública, analise as afirmativas a seguir. Questão 1. Na descentralização, existe vínculo hierárquico. E na desconcentração, há o controle entre a administração central e o órgão desconcentrado sem vínculo hierárquico. Errado. Dentro de uma pessoa jurídica, desconcentração, subordinação e hierarquia. Pessoas jurídicas distintas, eu tenho vinculação, supervisão ministerial, tutela administrativa, controle finalístico, porrada de nome que é a mesma coisa. É uma forma de controlar uma outra pessoa, já que não pode ter hierarquia. Então a questão 1 está errada. Confere, a tentativa 1 está errada. Então a gente já risca aí a letra A, a letra B. É isso que ele quer? Não sei. Ele quer o correto. A gente já risca a letra C e a letra D. Perfeito? Aprendendo a fazer questão, aprendendo não, evoluindo nas questões, né? Que a gente está estudando junto. 2. Na desconcentração, uma entidade da administração indireta distribui competências entre diversos órgãos. Órgãos são centros de competência, está certo. Dentro de sua própria estrutura, a fim de tornar mais ágil e eficiente a prestação de serviço. 2, certo ou errado? O que pode cair na pegadinha? Dentro da administração indireta, esses não vão cair mais nisso. Porque pode ter órgão dentro do Detran, pelo amor de Deus. Então a 2 já está certa. Já riscamos a C e a D. Já pode riscar a B. Olha aí. Caralho, tinha quantas chances de acertar, Lucas? 20%. Agora já passa para 50%. São 150% de aumento de chance de eu acertar. Ou 50% de chance de eu errar. Aí você vai marcar uma, se você não souber, faz isso na tua prova, já arrisca que tu sabe que não é, já vai diminuir, aí tu vai no Chico Xavier, né? Como diz o meme, é 50% de acerto e 80% de dar errado. É isso aí, pô. Vamos lá, 3. Na centralização, o Estado executa suas tarefas diretamente, por intermédio de seus órgãos e agentes administrativos. Corretíssimo.
Gravem isso aí. FGV trabalha com esse conceito de centralização. Centralizar para FGV é isso aí, tá bom? Centralizar, beleza? Reparem que a FGV, em várias questões, vai lá na assertativa 2 e coloca aqui, ó, vai lá no final e fala assim, ó, a fim de. Toda vez que a FGV fala de desconcentrar, de criar órgãos, ela fala assim, para ser mais ágil e eficiente. Ela normalmente traz essa palavra agilidade ou principalmente a palavra eficiência. Então FGV, ela atrela a desconcentração à eficiência. Desconcentrar é ser eficiente. Isso que a FGV faz. Então o gabarito da 6 é de quê? Que eu não sei. É de quê, Renato? Empada? É de empada. É de emocionado. Questão 7. A respeito da organização administrativa, assinale a opção correta. Enquanto na descentralização existe vínculo hierárquico, para por aí. Para. Alguém com alguma dúvida nisso? Enquanto na descentralização existe vínculo hierárquico, o que existe na descentralização? Vinculação, supervisão ministerial, tutela administrativa, mas nunca hierarquia. Já risca. Tu vai fazer assim na tua prova, sem medo de ser feliz, porque são 100 questões. Depois de 4 horas de prova, tu está morto. Depois das 30 questões de português, você não é mais ninguém. Sete, né? B. Na desconcentração, o Estado executa suas atividades indiretamente, mediante delegação a outras entidades dotadas de personalidade. Desconcentração é criar órgão. Órgão tem personalidade jurídica? Não. Risca a letra B. Letra C. Na centralização, o Estado executa suas tarefas diretamente, por intermédio dos inúmeros órgãos e agentes administrativos que... Olha só, letra C é o nosso gabarito. Esse é o conceito de centralização para a FGV. Repara a 7, letra C, e vai lá na 6, afirmativa 3. Igualzinho. Toda vez que a FGV falar de centralização, ela vai trazer esse conceito, é idêntico. 6, afirmativa 3. Na centralização, ela dá o conceito. 7, gabarito, letra C. Na centralização, tá a mesma coisa. Acho que ele não trocou nem vírgula. Trocou vírgula só. Ctrl C, Ctrl V. E aí, tranquilo, João? Tem, meu irmão. Cadê as folhas? Aí, do teu lado. Então, 7, letra C. C de cachorrão. 8. Integra a administração pública direta e exerce de forma centralizada a atividade administrativa do Estado, uma autarquia, risca. Fundação pública, risca. Empresa pública, risca. Todas elas integram qual administração? Indireta. Pública e indireta. Vocês estão sabendo pra caralho, que felicidade. Empresa concessionária de serviço público, letra E? Não. Segundo setor. Se quiser, coloca aí na E aí, ó. Segundo setor. Então, gabarito, delegacia de polícia civil, que presta serviço público de apuração. Ainda trouxe dizendo para que serve a polícia civil. 8, letra D. 9. Em relação à estrutura do aparelho público brasileiro, assinale a opção que apresenta o integrante da administração indireta. Quem integra a administração indireta? Autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública e fundações públicas. Tudo bem? Casa Civil da Presidência. Olha, eu não sei. Alguém aqui, eu acho que, não, sempre tem um maluco, eu não vou perguntar isso. Eu não sei como é que é a estrutura da Polícia Civil, cara. Alguém já foi lá e fez até o desenho. Mas olha só, vamos fazer essa porra aqui pela lógica. Eu não sei qual é a estrutura. Se cai a questão, faz parte do estado do Rio de Janeiro.
A gente até sabe que Estado do Rio de Janeiro é alguma coisa, mas vamos na lógica. Casa Civil da Presidência. Presidência da República é o quê? É um órgão. É um órgão da onde? Do Poder Executivo. De qual ente? Da União. Então está na administração? Polícia Federal. Ela é o quê? Um órgão. Caixa Econômica Federal. Nosso gabarito, letra C. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado. D. Tribunal de Contas da União. É um órgão. Forças Armadas. Forças Armadas é o quê? Um órgão. Tudo da União. Provavelmente essa prova era para a União. Então 9, letra C. 10. A administração pública brasileira, as pessoas jurídicas que correspondem a uma extensão da administração direta, as pessoas jurídicas, olha só como é que eles são maldosos. As pessoas jurídicas, sublinha as pessoas jurídicas, que correspondem a uma extensão da administração direta. Aí ele bota a administração direta para te confundir. Extensão da administração direta, pô, o cara que não está ligado, pô, dentro da administração direta, quem estende? Ah, são os órgãos e o agente público. Vai se fuder. Ele já falou que é uma pessoa jurídica. Executa atividade típica de Estado. Dentro da administração pública indireta. Qual é a pessoa jurídica que existe, que faz atividade típica de Estado? Qual? Autarquia. Eu já sei que ela está falando de uma autarquia, mas vamos conferir? Atividade típica de Estado de forma descentralizada. Descentralização. Possuindo personalidade jurídica própria de direito público. Já matou a questão. Pessoa jurídica de direito público. Integrante da administração indireta. Que executa atividade típica de Estado. Só falta falar aqui que é criado por lei. Com atribuição específica e autonomia administrativa e financeira. Criadas por lei. Acabou. Não precisa falar mais nada. E vinculadas, e vinculadas ainda foi mais, hein? Vinculação, falou perfeito. E vinculadas, 10. O pessoal da turma aí do direito administrativo de quinta-feira está 100% até agora, certeza. 10 de 10. 11. É grande a diversidade das naturezas, regimes jurídicos e denominações para as organizações que atuam na esfera pública. Até aqui não falou nada com nada. Pode ser considerada uma organização da administração indireta. Empresa concessionária. Quem tem dúvida ainda, do lado da letra A, coloque segundo setor. Organização social? Não. Coloque do lado da letra B, terceiro setor. Parceria público-privada? Não, coloque do lado da letra C, segundo setor. Serviço social autônomo? Não, coloque do lado da D, terceiro setor. Gabarito, sociedade de economia mista, é de empada. É de empadão. É de helicóptero. 12. Entidades, tá? Não são entidades preto velho, caboclo, entidade da administração. Entidade 1, olha o que a questão está pedindo. Entidade 1, pessoa jurídica de direito público. Aí tu na tua cabeça na hora da prova, quais são as pessoas jurídicas de direito público? União, Estado, Município, DF, autarquias e fundações públicas de direito público. Já é uma dessas 6. Integrante da administração indireta. Opa, ou é autarquia ou é fundação pública de direito público. Criada por lei específica para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam típicas de Estado. Entidade 1, que não é preto velho, está falando de quem? Autarquia. Perfeito. André, qual a diferença de autarquia para a fundação pública de direito público? Na Fundação Pública de Direito Público, a ideia é prestar um serviço social.
não tem lucro também não faz atividade econômica. Via de regra, o Estado não se mete na economia. A diferença mais sensível que você pode levar para a prova é fundação pública de direito público, ela tem um fim social. E a autarquia não, exerce atividade típica de Estado. Entidade 2, pessoas jurídicas de direito privado. Opa, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação pública de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta do Estado, criada por autorização legal. Criada por autorização legal. Presta atenção na pegadinha. Criada por autorização legislativa. Não é criada por lei. Sob qualquer forma jurídica adequada à sua natureza, para que o governo exerça atividades gerais de caráter econômico ou a prestação de serviço público. De quem que está falando? Empresa pública ou sociedade de economia mista? 12. Nosso gabarito é, olha só, cara, vamos lá, vamos resolver essa questão aqui, sem eu trabalhar no quadro ela. A primeira entidade qual? Autarquia. Só tem a letra E. Acabou, FGV é assim. Agora, o que ele poderia te fuder aqui? Se ele colocasse uma opção com autarquia e sociedade de economia mista. Sem Só a esse SA. Só esse Só. Entendeu? Mas respectivamente. Olha lá, respectivamente. Não tinha nem como tu errar isso. Tranquilo, gente? Então, 12 é letra E. Olha só. Dica 2 já foi, né? Coloque aí, dica 3. Dica 3. Pra gente ir pro intervalo. Dica 3. Confere quem está anotando isso, dica 3. São dicas, não são aula, né? Ó. Sociedade de economia mista, as 100 e EPs, empresas públicas. Só vou falar sobre elas, tá? Primeira coisa que você tem que traçar sobre elas, as diferenças. Tranquilo? Olha, diferenças entre sociedade de economia mista e empresa pública. Normalmente são 3 diferenças que todo livro traz para você. São cobradas em prova. FGV gosta de cobrar 2 diferenças só, das 3. Essas 2 eu vou trazer aqui. Vou trazer até as 3. Primeiro, a primeira diferença é a composição do capital. Olha só, todas elas são empresas, são atividades de mercado. Então elas têm um capital. Na sociedade de economia mista, eu posso ter esse capital tanto de pessoas administrativas ou pessoas públicas, mais pessoas mais particulares. Mais os particulares. André, tá uma merda, pequenininho, eu tenho miopia, astigmatismo. É isso aí. Não dá pra comentar agora, já foi. Igual a flecha lançada, não tem jeito. E o capital social das empresas públicas não. Só é composto por pessoas administrativas ou pessoas públicas, ou pode aparecer na sua prova que o capital tem que ser integralmente público. Ele está falando da empresa pública. A segunda diferença, que é o que trouxe a nossa questão, é a forma de sociedade. Forma societária. Tá bom. A sociedade de economia mista, ela só pode admitir uma forma
de sociedade. E qual é? Sociedade anônima. A sociedade de economia mista, ela só pode ser sociedade anônima. E a empresa pública? Qualquer. Claro que tem suas exceções, mas vamos ficar aqui. Nossa prova não é de bacharel em direito, não é para carreira jurídica. FGV, quando a prova não é para bacharel em direito, ela não pesa em direito. Ela fica no superficial, ela aumenta nos textos. A terceira diferença é ao foro. André, que porra é essa? Se acontecer alguma merda com elas, quem vai julgar? Em empresa pública, se for uma federal, lógico, Justiça Federal. Sociedade de economia mista, Justiça Estadual, com as suas exceções, mas a regra é essa, Justiça Estadual. Toda vez que você for estudar empresa pública e sociedade de economia mista, você vai ter que ler a Lei 13.303 de 2016. E isso aqui, ó, principalmente tu extrai de lá. Artigo 3º ao 5º. Artigo 3º, 5º. Tá tudo lá. Isso aqui está na Constituição. Quando você estudar Sociedade de Economia Mista em Empresa Pública, você tem que ler essa lei, claro. Uma lei enorme, mas tem que ler. E antes de você começar a estudar propriamente dito, você tem que trazer essas diferenças. Porque demais, elas são a mesma merda. Tirando isso aqui, elas são as mesmas coisas. E o que são as sociedades de economia mista e empresa pública? Pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, autorizada por lei, que pode fazer o quê? Serviço público ou atividade econômica. Atenção, com um artigo da Constituição, 173, parágrafo 2º. Parágrafo 2º ou parágrafo 3º? Terceiro, inciso 2, não é? Um 173, parágrafo 3º, não, parágrafo 2º. Parágrafo 2º, inciso 2. Cuidado com isso aqui, ó. FGV ama cobrar a letra da lei desse dispositivo quando ela vai falar das sociedades de economia mista e empresa pública. Ama cobrar isso aí. Tranquilo? Então 12 já foi. Deixa eu ver se a 3 é pequenininha. Não vou nem fazer, né? Vamos pro intervalo, gente. Pode cortar aí, por favor.